Olá, bem-vindos à oficina de introdução à fotografia. Hoje por aqui a gente vai conversar sobre uns pilares essenciais dessa linguagem. Portanto, se você gosta de fotografar, tem interesse pelo assunto, fica por aí que a gente vai desenrolar isso. Hoje, mais do que nunca, a fotografia e o vídeo eles estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Isso acabou até se intensificando agora, né, com a pandemia, tem sido ferramentas fundamentais aí pra gente continuar nosso trabalho, pra gente continuar nos comunicando, enfim. Mas em outro momento isso foi bem diferente, né, quando a gente fala de fotografia, por exemplo, em que antes a gente precisava revelar os filmes tinham um número limitado de poses e etc. Né? Hoje a gente tem muitas possibilidades aí com celulares, com os aplicativos. Por isso, o tema que a gente traz aqui para a conversa é o da composição. Porque a partir da composição a gente consegue desenvolver o nosso olhar, né? E fazer fotos bem legais, bem interessantes a partir de um dispositivo muito simples como um smartphone, por exemplo. Tá? Mas afinal, o que é composição? Composição nada mais é do que a gente organizar, dispor alguns elementos ali no visor da nossa câmera, né? O que a gente vai escolher inserir, o que a gente vai escolher não colocar, enfim. E quais seriam esses elementos? Pode ser a iluminação, as cores, os planos, texturas, linhas, a escolha do enquadramento, a regra dos terços, enfim, é uma série de conceitos que nos servem como guias aí na hora de pensar e criar as nossas imagens. Dito isso, como é que vai funcionar a dinâmica aqui? Eu vou apresentar três desses aspectos, três tópicos aí da composição, e à medida em que a gente for conversando sobre eles, eu exemplifico a partir de uma referência de um nome muito importante aí da história da fotografia, porque tão importante quanto a gente entender esses pilares aí da fotografia, a gente tem que olhar metafotos também, né? Porque a partir dessa ampliação aí do repertório a gente consegue tentar compreender por que uma imagem ela nos provoca ou porque ela nos sensibiliza. Vamos começar então. Nosso primeiro tópico é do enquadramento. O enquadramento nada mais é, como o próprio nome sugere, a gente colocar em quadro, né? Como é que a gente vai utilizar ali o visor da nossa câmera, do nosso celular. Tendo em vista que a maioria deles estão no formato retangular, a gente tem três possibilidades, que é o enquadramento horizontal, o enquadramento vertical e o enquadramento holandês. E para ver como cada um funciona, quais são suas características, quando utilizá-los, a gente vai observar a partir das imagens de um fotógrafo icônico, assim, que imediatamente ele entra no nosso radar quando a gente começa a estudar um pouco mais de fotografia, que é o francês Henri Cartier-Bresson. O Bresson inovou bastante, seja na abordagem dos temas, né, uma vez que ele trouxe as cenas do cotidiano ali para as imagens, seja na composição, onde ele utilizou de forma muito bem feita, muito bem afiada ali a geometria. Enfim, se você tem interesse pela fotografia documental, pela fotografia de rua ou pelo próprio fotojornalismo, as imagens dele valem muito a pena serem vistas, assim, são belíssimas. Então vamos ver a partir de algumas das suas fotografias, né, como que caracteriza cada um desses enquadramentos que eu citei. Bom, o enquadramento horizontal, basicamente, ele vai trazer uma sensação de amplitude para a imagem. Antigamente, né, quando a gente fotografava mais com as câmeras, a gente era bem condicionado a usar só esse tipo de enquadramento.
Mas talvez isso esteja mudando agora com as redes sociais, ali com os stories do Instagram, que a gente tem usado mais na vertical. Então, se a sua intenção na foto é trazer um pouco mais de profundidade, utilizar o enquadramento vertical pode ser muito interessante. E por fim, nós temos o enquadramento holandês, que nada mais é quando a gente dá uma leve entortada na nossa câmera e isso acaba causando na imagem um pouco mais de movimento, dá um aspecto mais dinâmico ali para sua foto. Dado esse panorama do enquadramento, a gente começa a falar sobre os elementos que podem ser organizados dentro dele. E um deles é o plano. E para a gente poder notar quais são as características de cada um, a gente vai trazer aqui um segmento da fotografia que muita gente gosta, um segmento muito querido, que são os retratos. E os retratos que vão ser apresentados aqui são de uma fotógrafa também de rua, mas que tem uma história no mínimo curiosa, que é a Vivian Maier. Sua vida inteira fotografando no seu tempo livre, uma vez que ela era babá, mas na mesma medida em que ela fotografou bastante, ela não divulgou o seu trabalho, ela guardou a vida inteira, até que eles foram encontrados em um leilão, né? E a pessoa que arrematou esses negativos ficou bastante impressionado com a qualidade das imagens e tal, e começou em uma busca bem intensa para entender quem que era essa fotógrafa, e, enfim, por que ela guardou aquilo a vida inteira, nunca mostrou e tudo mais, e ele passou a divulgar então o trabalho dela e apresentou aí a Vivian Maier para o mundo, né? Então tiveram muitas exposições a partir disso. A gente teve até uma aqui no Brasil, ali no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. E teve um documentário também feito, que foi até indicado ao Oscar, que é a Fotografia Oculta de Vivian Maier. Então, se você tiver alguma curiosidade aí sobre essa história aí toda envolta em mistério, vale muito a pena conferir esse filme. Mas voltando então para os planos, né, e observar como eles podem ser feitos no retrato, a gente começa pelo plano geral. No retrato, basicamente, o plano geral é quando a gente fotografa alguém de corpo inteiro e também podendo agregar ali, assimilar o ambiente na composição da foto, né? Já o plano médio, a gente pode se aproximar um pouco mais do nosso objeto e também ainda compor ali com cenário, com ambiente. Temos também o primeiro plano, no qual há uma aproximação mais incisiva, assim, que o nosso objeto ganha total ênfase e por vezes a gente até perde um pouco as informações externas ali. Há uma aproximação mais contundente. E por fim nós temos o plano detalhe, né, que nada mais é um fragmento, né, como o próprio nome diz, é um detalhe que por si só vai dar conta de nos dizer sobre o que é o assunto, o tema daquela foto, a partir de um pequeno fragmento ali. Ele já se explica por si só. Vamos encerrar então os nossos tópicos aqui sobre composição com as linhas. As linhas que têm uma função basicamente de conduzir o olhar do observador, do espectador pela imagem. E elas podem estar na natureza, na arquitetura
ou mesmo ser o próprio objeto fotografado. E para a gente observar qual é a característica de cada linha, quando utilizá-las, a gente vai ver um pouco das imagens do fotógrafo húngaro André Kertész, que fotografou ali mais ou menos na época do modernismo, né, quando novas representações estavam sendo pensadas, e isso acabou também de alguma forma sendo feito na fotografia. Tanto é que suas imagens causaram até um certo estranhamento a princípio. E ele usava essas linhas e, enfim, trazia essa questão de forma muito marcante nas suas imagens, como a gente vai observar. Então, a primeira linha que a gente traz aqui são as horizontais. As horizontais, basicamente, é trazer um aspecto de estabilidade e até mesmo de tranquilidade para a imagem. Já as linhas verticais, elas são um pouco mais incisivas, elas têm um pouco mais de firmeza. Enfim, elas podem também conduzir o olhar ali do observador. E pode ser o próprio objeto ali da foto, como a gente vai ver um exemplo aqui de uma imagem do Kertész. Temos também as linhas diagonais, que também assim de forma bem contundente, bem marcante, faz com que o olhar do observador da fotografia percorra ali pela imagem, percorra ali por elas, né? Nós temos também as linhas curvas, que também tem essa função aí de fazer com que o olhar percorra pela imagem, mas esse caminho é feito um pouco de forma um pouco mais suave. Espero que vocês tenham gostado e que vocês comecem a aplicar todas essas ideias aí que a gente conversou, utilizar as formas dos enquadramentos, os planos, começar a usar as linhas. E se vocês começarem a fotografar e de repente postar aí nas suas redes sociais, use a hashtag Desafio Fotográfico da Estação pra gente ver o que vocês andam fazendo, tá? E é isso. Até mais!